Você já se sentiu culpa por descansar? Porque eu sim. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Oi, meu nome é Malu e eu trouxe mais um vídeo reflexivo porque ultimamente minha vida tem sido bem corrida e eu tô fazendo uns projetinhos fofos muito legais que logo eu posto aqui, mostro pra vocês um spoiler. E isso acabou me colocando no modo de produtividade excessiva e não porque era necessário, mas por causa da minha autocobrança. Então, pra tentar relaxar, hoje eu queria falar algo mais leve assim, que é sobre hobbies. E como o hobby do momento é o Bobbie Goods, eu achei que fazia sentido trazer essa reflexão enquanto eu pinto uma página do livrinho de colorir. Que, aliás, eu escolhi uma página bem romântica pra combinar com esse mês dos namorados. Era pra eu postar esse vídeo antes? Sim, mas eu enrolei. E eu tive a ideia pra esse vídeo de uma forma bem, assim, despretensiosa, porque eu tava há meses sem postar nada no Instagram. Aí eu resolvi gravar um videozinho, simplesinho, colorindo. E aí, pra minha surpresa, foi o vídeo que mais engajou. E pra engajar no Instagram, você sabe que é muito difícil. E eu sei que é porque o Bobbie Goods tá em trends. Nem sei se eu tô falando certo, tá? Mas ignorem. Mas eu achei que esse tipo de conteúdo já tava bem saturado. Então, como funciona lá, eu tive a ideia de trazer aqui enquanto eu falo um papo um pouco mais reflexivo. Porque eu curti muito gravar o roteiro do último vídeo e eu tava sem muito tempo pra fazer artes diferentes e trazer por aqui. Então eu espero que vocês curtam me ouvir enquanto assistem um vídeo bem relaxante. Então, eu tava querendo esses livrinhos desde o final do ano passado, mas eu fui adiando comprar, porque eu não queria gastar dinheiro, primeiramente, depois porque parecia um luxo pra mim dar esse tempo assim de descanso, sabe? Eu pensei que não ia sobrar tempo pra eu fazer algo pra mim, porque eu tava tão focada em fazer 1000 coisas que não sobra. Se sobrasse, eu tinha que abrir mão de fazer alguma coisa, tipo, muito produtiva. Então eu fiquei nesse dilema achando que, sei lá, ia durar uns 2 meses só, assim. E durou, sei lá, uns 6 meses, porque faz 6 meses, né, desde o final do ano passado, mais ou menos. Então, mesmo que eu fique desenhando assim o dia inteiro, todo dia. O dia inteiro não, bem que eu queria. Mas o dia a dia, no dia a dia, assim, tudo acaba virando trabalho. Não porque tá sendo chato desenhar, mas por causa da minha cobrança excessiva que eu dei na minha produtividade. E com o tempo eu fui esquecendo que eu podia fazer arte pra relaxar, sem intenção de mostrar pra ninguém, e postar no Instagram e tudo mais. E a Luloca, ela fala muito sobre isso, sobre desenhar despretensiosamente pra você sentir bem e não ter aquela pressão de tá bom, bonito e postável, sabe? E ser perfeito e tudo mais. E tem um livro que retrata muito bem isso, da gente se cobrar tanto pra ser produtivo que até o que era pra ser prazeroso acaba virando um trabalho. Ele se chama Sociedade do Cansaço. Eu ainda não li ele, mas eu vi num podcast da Lula Brandão, que ela mencionou ele em um episódio do podcast dela, né? E pela explicação dela, eu achei que tava se encaixando muito nesse vídeo. Então, pra quem gosta de ler e entender mais sobre essa ideia, eu recomendo esse livro, mesmo não lendo ainda. Mas eu vou colocar na minha listinha. E desde que eu comecei a fazer esses projetos de portfólio e tal, minha energia tem ido toda pra isso. E quando sobra algum tempo, eu priorizo em estar com quem eu amo. Então, no final, nunca sobra tempo pra fazer algo só pra mim. Tipo, cantar igual uma maluca no meu quarto, toda desafinada. Ou simplesmente ver um episódio inteirinho de uma série pra eu esquecer um pouco da cobrança do dia a dia. Pra quem não sabe, eu às vezes vejo um episódio, tipo, 10 minutos e eu já fico cansada porque eu tenho que fazer outra coisa mais produtiva. Então eu pauso e eu lembro dele, tipo, um mês depois. É isso que tá acontecendo ultimamente. Até que um dia eu tava, tipo, com 1000 coisas pra fazer e eu não queria pensar em nada. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer arte, então eu peguei, comecei a pintar. E foi, assim, tão libertador porque eu não tinha nenhuma expectativa, nenhuma cobrança e nenhuma ideia de, tipo, isso precisa tá certo, dar certo, ficar perfeito. Foi só um momento ali, eu com a minha arte, foi tão bom. Mas mesmo depois de um momento relaxante, sempre volta aquele pensamento, tipo, você devia estar sendo produtiva, tá perdendo tempo fazendo essas coisas. mas descansar é tão essencial. Porque quando a gente tá cansada, criar fica muito mais difícil. Quando a gente se esforça demais, começa a fazer tudo pela metade. E a arte, ela não combina com pressa. Ela escancara nosso cansaço. E é por isso que hobbies são importantes. Porque eles lembram a gente que ainda somos humanos. E a gente não foi feita pra viver em modo de entrega constante. Apesar do Instagram achar que a gente tem que fazer isso. E o mais louco, até o que a gente ama vira trabalho. E a arte vira obrigação. E o hobby vira o último lugar onde ainda podemos errar. Onde a gente ainda pode brincar. Então talvez por isso a gente esteja tão ansiosa, tão esgotada. Porque a gente tá tentando viver com uma máquina. Mas ninguém aguenta viver assim. E a gente precisa de silêncio, de fazer nada, de cantar desafinado, de ver uma série inteira que a gente gosta, de desenhar só por desenhar. E os hobbies, eles oferecem espaço pra isso. Onde a gente pode se perder e não esperar resultado nenhum. E às vezes o que parece bloqueio criativo é só exaustão.
É tipo o seu cérebro implorando por um tempo pra você não servir pra nada. E por isso mesmo pode acabar sendo tudo. Eu terminei de pintar essa ilustração, ela não ficou tão incrível como eu queria, né? Obviamente. Mas também não tem problema, porque quem disse que precisava ser perfeito? E é isso, foi só uma conversa entre eu e eu mesma. E um lembrete que a vida não precisa ser útil o tempo todo pra ser valiosa. Se você também tá se sentindo atrasada, sempre devendo alguma coisa, talvez essa seja a hora pra parar um pouquinho. E não pra produzir melhor, mas simplesmente existir. Obrigada por me ouvir até aqui. Esse vídeo tem me ajudado bastante a me encontrar quando eu tô me sentindo muito perdida e ansiosa. E eu adoro escrever e fazer roteiros, então é bem legal. E eu espero que esse vídeo te inspire também pra reencontrar o seu espaço de liberdade, porque às vezes ela tá só esperando você voltar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!